Nesse vídeo vamos resolver alguns exercícios. Começando por aqui. Preencha as lacunas com pertence ou está contido, ou ambos, pertence e está contido, ou nenhum deles, para formar enunciados verdadeiros. Considere aqui. A é o conjunto apresentado por uma lista, é o conjunto então que tem a letra O e tem a letra E como elementos. Bom, aqui estão as lacunas que a gente tem que preencher. Então, vamos focar no pertence primeiro. Vamos ver qual dessas lacunas, ou quais dessas lacunas a gente pode preencher com o símbolo de pertence. Bom, a gente escreve pertence a quando é um dos elementos do conjunto A. Então, vai ser fácil. O conjunto A foi apresentado por uma lista, aparece aqui na lista, então sim, ele é um dos elementos do conjunto A. Posso preencher aqui com pertence. Tá ótimo. A segunda linha aqui. O objeto I, a letra I, pertence ou não pertence ao conjunto A? Bom, A só tem dois elementos, a letra O e a letra E. Então, esses são os elementos do conjunto A. Os elementos de A são dois, a letra O e a letra E. A letra I não aparece na lista. Então, não posso preencher com o símbolo de pertence aqui. Tá bom. Agora, O é ou não é um elemento do conjunto A? É isso que a gente está investigando, né? Esses são os dois elementos do conjunto A, o O aparece aqui. Tá bom. Agora aqui, esse objeto é ou não é um elemento do conjunto A? Aqui a gente tem um conjunto agora. Um conjunto apresentado por lista, a lista de um objeto só, com um nome só. Esse é o conjunto, a gente chama de conjunto unitário, tem um único elemento, e é a letra O. Os elementos do conjunto A são a letra O e a letra E, só esses dois. O conjunto, cujo único elemento é a letra O, não aparece aqui. Então, esse objeto não é um elemento do conjunto A. Na verdade, os elementos do conjunto A são letras. Nesses três últimos itens, a gente tem aqui conjuntos. Um conjunto unitário que só tem a letra O, um conjunto que tem as letras O e E. Esse é o próprio conjunto A. Isso, o próprio conjunto A. E aqui um outro conjunto com dois elementos. A não tem nenhum conjunto como elemento, então nem aqui, nem aqui, nem aqui a gente pode escrever pertence para formar um enunciado verdadeiro. Então, tem pertence aqui e pertence aqui, o que faz todo sentido. Só tem dois elementos. Se eu vou dizer que alguma coisa pertence a A, só pode ser um dos dois elementos do conjunto. Tá ótimo. Agora vamos examinar o outro caso. Será que o que acontece quando a gente tenta preencher a lacuna com está contido? Vamos lembrar. A gente vai dizer que um objeto qualquer está contido no conjunto quando esse objeto aqui é um conjunto e todos os elementos desse conjunto são também elementos do conjunto de cá. Então, aqui eu tenho que investigar se eu tenho conjuntos e todos os elementos do conjunto são também elementos de A. E aí eu posso preencher a lacuna com o símbolo de está contido. Bom, nos três primeiros itens, os objetos não são conjuntos. Então, aqui não pode entrar esse símbolo se eu quero formar um enunciado verdadeiro. Vamos pensar, então, agora o que acontece nos três últimos itens. Esse conjunto é um subconjunto de A. Esse conjunto está contido em A quando todos os elementos desse conjunto são também elementos de A. Esse conjunto só tem um elemento, que é a letra O. E a letra O é um dos elementos de A. Então, sim, esse é um conjunto que está contido em A. Agora aqui, esse aqui é um conjunto que tem dois elementos, a letra O e a letra E. Aliás, ele é o próprio conjunto A. Todos os elementos de A são elementos de A.
Claro. Então, sim, esse conjunto está contido em A. Mas é o próprio conjunto A, professora. Como assim esse é um subconjunto de A? A é subconjunto de A? Sim. A gente usa esse símbolo para representar a relação de ser um subconjunto, justamente porque a gente quer dizer, ele é um subconjunto próprio, todos os elementos dele estão dentro de A, mas A tem outros elementos, aí a gente diz que é subconjunto próprio, ou ele pode ser igual ao A, ser exatamente o próprio A. Tudo bem. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. E agora o último item aqui. Esse conjunto está contido em A, esse conjunto é um subconjunto de A, se acontecer que todos os objetos aqui nesse conjunto forem elementos de A. Então, a letra E é um dos elementos de A. Ótimo. Então, esse conjunto está contido em A? Não, peraí. Primeiro a gente tem que investigar, fazer a mesma pergunta para os outros elementos do conjunto. A letra I é um elemento de A? Não. Então, tem um objeto que é um elemento do conjunto da esquerda aqui, mas não é elemento de A. Então, esse conjunto não pode estar contido em A. Então, aqui eu não posso colocar o símbolo de inclusão se eu quero formar um enunciado verdadeiro. Foi fácil. Conjunto aqui B e as lacunas que eu quero preencher com pertence ou está contido para formar enunciados verdadeiros. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um objeto. Vamos pensar no pertence primeiro, de novo. Aqui eu tenho um objeto, que é a letra I, e conjunto B, e eu estou perguntando, então, se I pertence a B. Quero saber se I é um elemento de B. O conjunto B foi apresentado por uma lista. E aqui, então, eu tenho os nomes dos elementos do conjunto B separados por vírgula. Então, tenho aqui a vírgula, começa com abre-chave, né? Então, aqui eu tenho o primeiro nome. O primeiro elemento de B é um conjunto, é o conjunto unitário, só tem um elemento, e é a letra O. Depois eu tenho aqui, eu tenho uma outra vírgula, mas essa vírgula separa os elementos desse conjuntinho. Então, aqui eu tenho um outro conjunto que também é elemento de B. E aqui a vírgula, que participa da descrição de B. Depois eu tenho a letra O e mais um conjunto com um único elemento, um conjunto unitário, que só tem a letra E como elemento. E aí terminou a lista que apresenta os elementos de B. B, então, tem 4 elementos. Esse conjunto, a letra O e esse conjunto aqui. Bom, a letra I não apareceu na lista. Letra I não é nenhum desses 4. Então, eu não posso colocar pertence aqui se eu quero formar um enunciado verdadeiro. Também não posso colocar está contido, porque o símbolo de inclusão só entra se eu tenho um conjunto e um outro conjunto. E todos os elementos do conjunto da esquerda são elementos do conjunto da direita. Então, tá. Aqui também não vai poder entrar o está contido, então, porque aqui eu tenho uma letra, não é um conjunto. Mas será que essa letra é um dos elementos do conjunto B? Será que eu posso colocar aqui o símbolo de pertinência? Aí eu volto a percorrer a lista dos elementos de B. Esse aqui tem a letra O, mas isso aqui não é a letra O, é o conjunto que tem a letra O como elemento. Aqui de novo aparece a letra O, mas de novo eu tenho um conjunto que tem a letra O como elemento. E aqui eu tenho a letra O. A letra O, então, aparece na lista dos elementos de B. Eu posso, então, colocar aqui esse símbolo que diz O pertence a B. O é um dos elementos de B e formei o enunciado correto. O é mesmo um dos elementos de B. E aqui, de novo, esse é um dos elementos de B. Aqui aparece, é o primeiro listado. Então, esse pertence a B. Mas agora eu tenho um conjunto, eu posso investigar. Será que esse é um subconjunto de B? Um conjunto é subconjunto de um outro conjunto. Um conjunto está contido no outro conjunto quando todos os elementos do conjunto são também elementos do outro. Então, será que aqui eu posso preencher com está contido, com símbolo de inclusão? Bom, esse conjunto só tem um elemento, a letra O. A letra O é um dos elementos de B? Sim. Aliás, eu disse isso aqui. Então, tá. Então, eu posso preencher com está contido aqui também. No caso dessa coluna, esse é um elemento de B e esse também é um subconjunto de B. Muito bem. Então, para a gente
examinar os outros itens, eu vou colocar aqui uma lista dos elementos de B. Os elementos de B são 4, que apareceram aqui. Conjunto unitário que só tem a letra O. Um conjunto que tem 2 elementos, a letra O e a letra E. A letra O. E o conjunto unitário, de novo, só tem um elemento, é a letra E. Tá, vamos deixar essa informação separada aqui. Continuar, então. Agora eu tenho um conjunto. Ele pode ser um elemento de B. B tem alguns conjuntos como elemento. Aliás, tem 3 elementos que são conjuntos. Mas... e tem ele aqui, ó. Esse conjunto é um dos elementos do conjunto B. Então, aqui eu posso preencher com pertence. Será que eu posso preencher com está contido também? Um conjunto está contido no outro conjunto, quando todos os elementos do conjunto da esquerda são também elementos do conjunto da direita. Esse aqui tem 2 elementos, a letra O e a letra E. A letra O é um elemento de B? É, oba. Mas para esse conjunto estar contido em B, todos os elementos dele têm que ser elementos de B. A letra O é. Será que a letra E também é um dos elementos de B? A letra E aparece aqui, mas esse aqui não é a letra E, é o conjunto que tem a letra E como elemento. Mesma coisa aqui embaixo. Aqui aparece a letra E de novo, mas aqui eu tenho um conjunto que tem a letra E como elemento. A letra E sozinha não é um dos elementos de B. Então, esse conjunto aqui não está contido em B, porque tem um elemento, a letra E, que não é elemento de B. Tem um objeto aqui, a letra E. É elemento do conjunto da esquerda, não é elemento do conjunto da direita. Tá bom. Agora o conjunto A do exercício que a gente fez antes. O conjunto A era esse aqui. O conjunto A é um dos elementos do conjunto B? Sim. É o que eu acabei de discutir com vocês. A pertence a B e A não está contido em B, como a gente acabou de ver. E agora? Eu tenho esse conjunto aqui que tem 2 elementos. Será que ele é um dos elementos de E ou de B? É só eu percorrer a lista dos elementos de B procurando ele. Ele não aparece. Então, não. Será que ele é um subconjunto de B? Para ele ser subconjunto de B, todos os objetos que são elementos dele têm que ser elementos de B também. Mas I é um dos elementos dele e I não aparece na lista dos elementos de B de jeito nenhum. Aliás, a letra E também não. Então, esse conjunto não está contido em B, esse conjunto não é elemento de B. Esse aqui agora. Será que esse é um dos elementos de B? É só olhar na lista. Não. Na lista dos elementos de B tem até 3 conjuntos, mas nenhum deles tem um conjunto como elemento, como é o caso aqui. Será que esse conjunto é um subconjunto de B? Para ele ser subconjunto de B, todos os elementos dele têm que ser também elementos de B. O primeiro elemento dele é um conjunto unitário, que só tem a letra O. Esse é um dos elementos de B. E esse aqui também é elemento de B? Também é. Então, todos os 2 elementos desse conjunto são elementos de B. Então, sim, esse conjunto é um subconjunto de B, está contido em B. E esse? De novo, eu tenho um conjunto com 2 elementos, o conjunto unitário que só tem o O, o conjunto unitário que só tem o E. Todos os 2 são elementos de B, ó, aqui e aqui. Então, esse é um conjunto que está contido em B. Será que ele é um elemento de B? Eu posso colocar aqui o símbolo de pertence também? Não, ele não aparece na lista dos elementos de B. Aparece aqui um conjunto que tem a letra O e a letra E como elementos. Aqui eu tenho um conjunto que tem 2 conjuntos como elementos. E esse último? Ele não é um dos elementos de B, não posso colocar o símbolo de pertinência. Ele é um subconjunto de B? Bom, para ser subconjunto de B, todos os elementos dele, ele tem 2 elementos, todos os elementos dele têm que ser elementos de B. O primeiro elemento é um conjunto unitário que só tem a letra E. Esse é um dos elementos de B, sim. O segundo elemento dele é a letra E. Mas B só tem uma letra como elemento, é a letra O. A letra E não é elemento de B. Então, esse conjunto também não está contido em B.